quero comentar aqui uma entrevista que o Eduardo Bolsonaro deu para um podcast e pegar especificamente um trecho onde ele falou do Tarcísio Gomes de Freitas, né, o atual governador de São Paulo, onde ele colocou as suas diferenças em relação ao governador e falando, inclusive, que a vitória de Tarcísio não seria a vitória da direita. E aí, ele até cita um exemplo que assim que o governador assumiu o estado de São Paulo, o Eduardo tentou, né, influenciar para colocar um conservador na Secretaria da Cultura aqui do estado de São Paulo. O Eduardo não conseguiu, não teve sucesso, e o Tarcísio colocou a secretária de Cultura, que foi do prefeito Haddad, ou seja, colocou uma esquerdista na secretária da Cultura. Então isso é um ponto realmente que eu já notei, assim, desde o começo, desde a época que não se podia fazer microcríticas para o Tarcísio, de que algumas coisas eu acho que ele acaba cedendo para a esquerda, tá? E aí não sei se é uma estratégia ou se realmente ele não tem um pé tão fincado assim na direita. É inegável que o Tarcísio é um excelente gestor, tanto que ele foi um dos melhores ministros que o Bolsonaro teve no governo, se é que não foi o melhor, porque ele, de fato, é um gestor muito eficiente, muito competente, é um cara técnico, que manda muito bem naquilo que faz. Só que, dado o momento atual que o Brasil vive, onde boa parte do Estado brasileiro está dominado pela esquerda, até porque depois do regime militar praticamente só tivemos governos de esquerda, né? Já estamos aí no 5º mandato petista, então ao longo de todo esse tempo eles indicaram muitas pessoas para compor a máquina, o aparato estatal do nosso país. Então, de fato, a gente vive hoje momentos difíceis, porque a gente tem que tentar dar uma desesquerdizada no Estado brasileiro. E às vezes vem desse comportamento do governador, eu fico na dúvida se ele realmente teria perfil para bater de frente com o que aí está. E claro, não estou falando de ataque às instituições, toda essa ladainha que a esquerda vive falando, mas eu não sei se ele teria o perfil crítico para bater de frente com o que aí está. Também não sei se as indicações que ele poderia fazer enquanto presidente da República na estrutura de Estado seriam necessariamente indicações conservadoras e de direita. Será que ele não abriria também exceções para indicações de esquerdistas, assim como ele faz no Estado de São Paulo? Então, eu não sei, são perguntas que eu me faço. É inegável que ele é um gestor capaz, mas eu acho que pensando no cargo de presidência da República, não seria a minha primeira alternativa. Agora, num cenário onde a nossa democracia maravilhosa não permita nem o Jair, nem o Eduardo se candidatar, é óbvio que, se for escolhido o Tarcísio, obviamente vai ter o meu voto. Não tem a menor dúvida quanto a isso. Vou passar a apoiar, vou passar tentar colaborar aí para elegê-lo. Cada um dentro das suas possibilidades, influenciando as pessoas ao seu redor. Mas não seria, de fato, a minha primeira alternativa. Eu acho que o Tarcísio é um excelente técnico, um excelente ministro de algum presidente da República de direita, com um perfil mais assim, aguerrido, nesse sentido de bater um pouco de frente com a estrutura esquerdista. Outra coisa também que me incomoda no Tarcísio, que me incomodou, a imprensa está ventilando aí que o Moraes pediu desculpa, que o Tarcísio pediu desculpa para o Moraes nos bastidores. Eu achei isso ruim, porque, de novo, mostra fraqueza. E, de novo, não que o STF esteja sendo atacado, não, está sendo criticado. E se o Tarcísio fez uma crítica para o Moraes, é uma crítica, não é um ataque. E foi uma crítica política, inclusive, entendeu? Até porque o nosso judiciário está virando um poder político, mas ele pediu desculpa. Então, quem me garante que se ele virar presidente da República, ele de fato vai promover a agenda que boa parte da direita espera. Porque uma parcela importantíssima da direita não está satisfeita com o que aí está, principalmente no judiciário e principalmente com o ministro Alexandre de Moraes. E aqui não é nenhum ataque ao ministro, são críticas. São críticas por não concordar com as decisões, por achar que ele está tendo um perfil político. Então, são críticas. Será que o Tarcísio apoiaria, criaria um clima, pressionaria o Congresso, por exemplo, para pautar um pedido de impeachment de um ministro do STF, se ele abusasse das suas competências? Eu tenho as minhas dúvidas, porque o Tarcísio ele não é pulso firme nesse sentido. A chance dele ser persuadido ou até mesmo de recuar várias vezes, eu acho que não é desprezível. Essa que é a minha questão em relação ao Tarcísio. Baita gestor, baita ministro,
de um futuro presidente da República de direita, mas se não tiver jeito, se por questão das circunstâncias futuras realmente ele for o candidato, perfeito, vai ter o meu voto. Mas eu prefiro mais um perfil estilo Eduardo Bolsonaro do que o do nosso governador. Agora eu vou mostrar para vocês um corte que eu fiz da participação do Eduardo Bolsonaro nesse podcast, onde ele falou do ministro, do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Vamos lá. Eu tenho algumas diferenças com o governador Tarcísio, algumas diferenças de visão política, né? Não, ele não está na mesma prateleira de um petista, mas ele também, eu não coloco ele na mesma prateleira que eu, dentro do jogo político. Por quê? Porque ele é um cara que acha que o voto de direita e os políticos de direita já estão garantidos apoiando ele. E aí ele busca apoiar o centro e, por vezes, até uma brecha para a esquerda. Então, por vezes, né, eu vou citar aqui um dos exemplos que é o exemplo que fica bem claro para as pessoas entenderem. Eu tentei trabalhar, né, para emplacar o secretário de Cultura do Estado de São Paulo. Então, na transição, né, eu acho que não era o filé, né, um orçamento pequeno, normalmente a Secretaria de Cultura, mas eu acho que daria para desenvolver um trabalho, uma pauta conectada com o conservadorismo. Trabalhei o nome, tive esperanças, fiz reuniões com o governador Tarcísio, não foi nomeada, né, sem entrar no mérito aqui da pessoa, tá, não tenho nada contra ela, mas foi nomeada a ex-secretária de Cultura do prefeito Fernando Haddad. Né, congelou a imagem, voltou. Isso daí é a mesma coisa que o Tarcísio ser presidente e ele nomear Margarete Menezes para o Ministério da Cultura. Então, eu sou de São Paulo, eu vi isso, né, a gente dá uma entubada, tenta trabalhar internamente, mas quando você vê isso daí acontecer, né, aí a secretária de comunicação conectada ao PSOL, né, até ontem o marido dela, né, acho que ela separou agora, eu vi matéria na imprensa, né, a Laís Vita, doações para o PSOL, conexões com o PSOL, o marido trabalhou com Marcelo Freixo. Então esse não é o país que eu quero, porque eu sei que essas pessoas têm uma visão totalmente diferente da minha. Inclusive, falando de PSOL, é o partido do Adélio Bispo, que deu uma facada no Bolsonaro. Eu acho que você não precisa dizer que você não tem que ter pessoas como essa do seu lado. E aí eu faço uma pergunta para vocês, né, que são Faria Limers aí, moro em São Paulo, eu lamentavelmente estou morando aqui nos Estados Unidos, né, agradeço os Estados Unidos me receber aqui de braços abertos, mas meu coração é brasileiro. Qual é o secretário conservador, qual é o secretário bolsonarista do governador Tarcísio de Freitas? Bolsonarista? Acho que, não sei, chutar. O Derrite então, é deputado, então, né? Mas Derrite não tá na conta do Bolsonaro, né? Não tá. Não foi o Bolsonaro que bateu o pé para colocar o Derrite lá na Secretaria de Segurança, foi outra pessoa, e não foi fácil. Esse é um bastidor interessante também. Eu sei, mas não vou explanar, não. Mas eu quero dizer o seguinte, o Tarcísio sendo eleito, isso é uma vitória da direita? Não. Isso daí é visto com bons olhos pelo pessoal da Faria Lima por causa da gestão do Tarcísio. Ele é conectado ao pessoal da Faria Lima, isso é bom até determinado ponto, tá? Você ter um trânsito com o mercado financeiro, né? Ele é uma pessoa que não é vinculada a escândalos de corrupção, legal. Mas a gente já passou da fase de ser antipetista. A gente está na fase das proposições, da falta positiva, na construção de um projeto Brasil. Então, nesse sentido, o Tarcísio, com todo respeito por melhor gerente que ele possa ser, não me serve. Porque se for para colocar um cara que vai botar, né, a ministra da Cultura para manejar a Lei Rouanet, a Dir Blanc, né, padrão Margarete Menezes, que não vai fazer o serviço que tem que ser feito, que é priorizar o interesse dos brasileiros e bater de frente com o establishment, eu não vejo muito sentido nisso. É para fechar o vídeo, para deixar bem claro, né? Não tô atacando o governador, não tô falando que ele é um mau gestor, que eu jamais votaria nele. Não é isso. Se ele for a alternativa, terá sim o meu voto. Sem nenhuma sombra de dúvidas. Terá o meu voto. Mas dado esse momento que a gente vive, de um Estado aparelhado pela esquerda, e ele não tem um perfil de bater muito de frente, quando bate, pede desculpa, que nem foi o caso com o Moraes, pelo menos de acordo com a imprensa, tá falando que ele pediu desculpa nos bastidores, entendeu? Colocar esquerdistas na secretaria aqui no estado de São Paulo. O próprio Eduardo questionou qual bolsonarista que ele colocou na secretaria. Algum bolsonarista? Não tinha nenhum. Então, assim, ele tá talvez mais para um centro do que para uma direita. E se a gente quer dar uma desesquerdizada no Estado brasileiro, é importante ter alguém conservador, alguém da direita, mais convicta, entendeu? Que ceda menos pro establishment. Porque chega a um ponto dele ceder tanto, de não bater de frente, que eu concordo com quem diz que ele é o candidato do sistema do establishment, justamente por isso, por não bater de frente. Então, se ele for presidente da República, o status quo não vai mudar muito. Esse que é o meu sentimento. Esse que é o meu ponto. Mas se ele for o candidato, vamos votar nele. Mas, entre ele e o Eduardo, eu prefiro o Eduardo. Não sei vocês, coloquem aí nos comentários. É isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, deixa o like. Isso ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. O algoritmo passa a entregar um conteúdo até mesmo para os não seguidores. Então ajuda a gente sair
da nossa bolha. E se vocês gostaram, deixe um comentário também, porque isso compõe o engajamento do vídeo. Se gostaram do vídeo, compartilhem nas suas redes sociais, compartilhem nos seus grupos de WhatsApp, porque dessa forma também a gente vai falando com aquelas pessoas que fizeram L e que já se arrependeram. Só que a gente tem que trazer esse pessoal para o nosso lado nas eleições do ano que vem. Então, esse trabalho é muito importante. Os convido também a me seguir em todas as redes sociais. Em todas elas, eu estou como @ViniciusCFP82. Dado o recado, feito o convite, até o próximo vídeo.